cérebro é uma das estruturas em que é mais estudadas e mesmo assim há muito que ser descoberto sobre ele. Dentro dele, há vários sistemas que se especializaram em uma parte do funcionamento do nosso corpo, e o sistema límbico é um dos mais importantes. Ele é conhecido como cérebro emocional, porém considera-se que atualmente esse sistema está envolvido não apenas com as emoções, mas também possui vital importância para o desenvolvimento do aprendizado, a motivação e a memória. Por isso, ao pensarmos no sistema límbico como o cérebro emocional, devemos ir além dessa consideração do mesmo, pois ele também se encarrega de várias funções, inclusive aquelas essenciais à nossa sobrevivência. Então, para estudar as emoções que o ser humano é capaz de sentir, é necessário compreender as estruturas envolvidas nos processos emocionais. Denominamos isso de sistema límbico. O sistema límbico, ou sistema nervoso emocional, é responsável basicamente pelas emoções, pelas funções de aprendizado e memória. Localizado na parte interna do nosso cérebro, depois do córtex cerebral, possui formato de anel cortical acinzentado, que é formado por neurônios que possuem estruturas e cada uma dessas estruturas tem suas funções. Essa região desempenha diversos papéis de grande importância, incluindo a pulsação, pressão arterial e respiração. Também corresponde aos comportamentos instintivos e impulsos básicos. Eu vou falar das principais estruturas do sistema límbico. Eu vou falar de três, que é o hipocampo, tálamo e hipotálamo. São estruturas do encéfalo que estão ligadas a emoções. O hipocampo é responsável pelo armazenamento de memória e associado à aprendizagem e emoções. Se acontecer alguma lesão, isso impede da pessoa criar novas memórias. Agora o tálamo. O tálamo, onde as células nervosas que enviam sinais como audição, visão, paladar, tato, para o córtex, que estão presentes nessa estrutura, onde as sensações de dor, pressão, temperatura, que também são enviadas através do tálamo. Ele tem como função a integração do sistema sensorial e motor. E por último, o hipotálamo, que é menos de 1% do tamanho total do cérebro, mas a sua função é muito importante. Ele é responsável pelo sono, pelo apetite, pela sede, pela libido e pela temperatura do corpo. Do sistema límbico. Vou falar de três estruturas: giro singular, amígdala e também da área pré-frontal. Giro singular, a aderência do tálamo estimula esse local com algum medicamento ou problema psicológico. Pode causar alucinações, alterações das emoções, estrutura que causa grande interesse aos neuropsicológicos, além de controlar o poder do olfato e visão. Vou falar agora da amígdala. O cérebro possui duas amígdalas, está localizada no lombo temporal, ambos aos lados, responsável pela sensação de perigo, medo e ansiedade. Agora eu vou falar o último, que é a área pré-frontal. Não faz parte do circuito límbico tradicional, mas está em intensa conexão com o tálamo, a amígdala e outras regiões subcortecais explicam o importante papel que desempenha a expressão dos estados efetivos quando o córtex pré-frontal é lesado. O indivíduo perde o senso de sua responsabilidade social, bem como a capacidade de concentração e abstração. Quando se praticava a lobotomia pré-frontal para tratamento de certos distúrbios psiquiátricos, o paciente entrava em estado de tamporeamento efetivo. Aqui está o meu resumo, que eu fiz da pesquisa de neuroanatomia. A área pré-frontal, ela se localiza acima do corpo caloso, e o giro parahipocampal é localizado no lobo temporal. Ele assegura funções relacionadas com a atenção,
o pensamento crítico, a empatia, né, etc. E quando há alguma desregulação nessa área, pode acabar ocorrendo problemas como manter a atenção, procrastinação, baixa capacidade de julgamento, né? A procrastinação, no caso, é o ato de você deixar as coisas sempre para depois, sabe? Nunca fazer nada na hora que tem que fazer, sempre ficar adiando, né? A pessoa fica procrastinando. O giro do símbolo, ele corresponde à área não motora. Se caracteriza ele é caracterizado como córtex de associação. E o que isso quer dizer? Quando nós, por exemplo, estamos ansiosos ou estamos inquietos, no caso, o giro do símbolo está ali agindo, né? Ele ajuda a gente a expressar o nosso estado emocional através do gesto, da postura, dos movimentos. O hipocampo, ele é uma parte do giro parahipocampal, que vai do assoalho até o quarto ventrículo, e tem como funções a aprendizagem, a memória, a mediação da agressão e da raiva, a regulação hormonal. Tal. Por último, o tálamo, né? O tálamo é um importante centro de integração de impulsos nervosos. Ele exerce funções como a regulação das atividades autônomas, e ele também exerce papel na cognição, na motricidade, no comportamento emocional, na sensibilidade e na consciência humana. Bom, eu vou falar um pouco sobre algumas funções do sistema límbico, né? Ele é responsável, basicamente falando, ele é responsável, né, pelas nossas emoções e também armazenamento de memória. Ele é responsável por se encarregar do nosso sistema nervoso autônomo. Ele ordena boa parte dos comportamentos ligados à nossa sobrevivência, né, como os processos metabólicos e outras atividades autônomas. Ele também tem relação com a empatia, sensação de nojo, nosso conhecimento próprio sobre a fisionomia, como quando nos olhamos no espelho. Percepção também dos componentes subjetivos, no qual o estudo córtex insular é responsável. Também funções relacionadas a gosto, né, a emoções relacionadas a gosto, sensações viscerais, e também temos o corpo amigdaloide ou amígdalas, tanto faz, os dois termos são corretos, que é relacionado ao comportamento sexual, expressões faciais referente a qualquer emoção, ao comportamento agressivo também. Essa zona, né, do sistema límbico, as amígdalas, ela está relacionada também com a formação e o armazenamento de memória, associada a feitos e acontecimentos que possam produzir, né, emoções. E uma curiosidade é que, se essa área for lesionada, pode causar, né, perda do sentido de afeto e também relacionado a qualquer estímulo externo.